programa Sociedade Solidária, a Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje, continuamos a nossa série sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Recebemos novamente aqui em nossos estúdios a advogada Consuelo Machado. Ela é uma ativista social, é mãe do pequeno Arthur, que tem uma deficiência rara, hoje tem 6 anos de idade, e desde o seu nascimento ela abdicou da sua carreira internacional para poder dedicar-se integralmente ao seu filho. E nessa trajetória de muitas lutas, muitas batalhas, acabou compartilhando também da sua experiência, da sua história de vida com outras mães, com outras famílias que enfrentam desafios similares. E está novamente aqui conosco, dessa vez para falar sobre a inclusão escolar, um outro ponto que é bastante desafiador para as famílias que vivem com a realidade da inclusão das pessoas com deficiência, de terem um membro da sua família com algum tipo de deficiência. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer novamente, em nome da Legião da Boa Vontade, pela oportunidade que temos de conversar aqui sobre esse tema. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Bom, para começar, para as pessoas que estão nos acompanhando pela primeira vez, eu queria que a senhora contasse para a gente um pouco da sua história com o Arthur. Bom, o Arthur tem uma história linda, brilhante, de sucesso, de superação, que eu acho que é a coisa mais importante, e de investimento, né, familiar, investimento da equipe médica dele, que se dedica a ele com muito carinho, com muito respeito. E o Arthur passou o primeiro ano de vida dele em internação hospitalar e depois foi transferido para a internação domiciliar, que é como ele vive há 5 anos. Né? Qual que é a deficiência que ele tem? O que isso implica para o seu desenvolvimento? O Arthur não tem um diagnóstico fechado, né? Ele é acompanhado por geneticistas, mas ele apresenta um atraso global e um atraso neurológico, né? De causa até então desconhecida, né? E é tudo muito novo. O Arthur só faz crises de o que eles chamam de desautonomia. Ele está muito feliz, ou ele está muito triste, ou ele é surpreendido com alguma coisa, ele simplesmente perde os sentidos, né? Então ele precisa de um acompanhamento constante, e por isso ele vive em internação domiciliar, né? Então ele é acompanhado por uma enfermeira, ele é acompanhado por uma pediatra, que é a avó dele, que abdicou de tudo também para ser médica tempo integral do Arthur, né? Então ele tem a equipe médica que o acompanha, mas o dia a dia, né, dele é com a avó médica, que inclusive é quem realmente o tirou de grandes situações de risco, né? E quando o Arthur completou 3 anos, em razão do grande desenvolvimento, que surpreendeu, inclusive, os médicos. Surpreendeu, né? Os médicos, que para quem não ia andar, não ia falar, era completamente surdo, não ia sentar, não ia nem ter controle da própria cabeça. Uma criança que já está andando, jogando videogame, né, brincando. Então é uma situação, é uma condição surpreendente. Então, em decorrência disso, os médicos resolveram iniciar a socialização do Arthur, que seria feita inicialmente com o que eles chamam de atividades extramuro. O Arthur sairia para curtos espaços de tempo para fazer uma sessão de ecoterapia, terapia com cavalos, para fazer um passeio próximo, né? Sempre verificada a viabilidade e as condições clínicas dele naquele momento. E a frequência numa escola regular, na qual o Arthur deveria ser incluído, né, para que ele se socializasse com crianças da mesma idade e pudesse observar e se espelhar, né, nas outras crianças da mesma idade. É o processo natural. Que seria o processo natural. E copiando, né, o que as outras crianças têm feito. Agora, o interessante é que até esse passo acontecer,
muitos outros passos foram necessários para que esse processo pudesse gradualmente ser o melhor possível recebido pelo Arthur. Por exemplo, ele ficou durante meses e meses só dentro de um ambiente hospitalar. Então ele começou fazendo pequenas atividades, né, passeando dentro do próprio hospital. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que foi esse momento, essa transição. Quando foi verificada a viabilidade do Arthur poder ser transferido da internação hospitalar para a internação domiciliar, começaram-se os preparativos para que ele não sofresse um choque, porque não se tratava de um bebê indo para casa, mas uma criança de praticamente 1 ano, com percepções, saindo de um quarto onde ele viveu, né, toda a sua vida, para um ambiente totalmente desconhecido. Então, houve, né, a orientação de que ele fosse aos poucos, passeando pelo corredor, descendo até a porta do hospital e vendo a rua, até o dia em que ele foi colocado na ambulância UTI, para que ele pudesse pela primeira vez conhecer a própria casa, né? A chegada em casa foi uma situação, apesar de todo o preparo, foi uma situação muito estressante. Quando o Arthur entrou no primeiro cômodo, ele teve uma crise de choro, ele não estava se sentindo bem, não estava, né? E aquele sonho da mãe de chegar, pegar o filho, levar a todos os ambientes da casa, apresentar a casa, o pai esperando, né, que pudesse mostrar para ele os brinquedos novos que estavam esperando, tudo isso foi adiado. E pela reação dele foi visto que ele deveria conhecer um cômodo da casa por vez, e cada cômodo foi apresentado para ele gradativamente, um por semana, né? E ele foi, aos poucos, ele foi se adaptando ao seu novo mundo, que no caso seria a sua casa, né? E agora, em 2009, na verdade, quando os médicos permitiram que ele começasse as atividades extramuro, da mesma forma, foi-se determinado que ele começaria aos poucos, né, com algumas atividades, a ecoterapia e a inclusão escolar. Bom, e esse é o ponto que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai saber como é esse processo, né, da inclusão escolar, inclusive como lidar com certas realidades que estão presentes hoje em muitos colégios brasileiros, como a do bullying, por exemplo, e ainda conheceremos como, a partir da trajetória tão bonita da sua família, outras famílias também têm encontrado aí um caminho para poder lutar pelos seus direitos e conseguir fazer com que seus filhos tenham as melhores condições para se desenvolverem. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje a advogada Consuelo Machado, que compartilha conosco a sua história de vida dentro desse tema tão importante, que é o tema da inclusão das pessoas com deficiência. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Programa Sociedade Solidária de volta. Na edição de hoje, dando continuidade à série sobre a inclusão de pessoas com deficiência, nós recebemos a advogada Consuelo Machado. Ela tem uma história muito bonita, pois há 6 anos, ela, que tinha uma carreira internacional nesse campo do direito, abre mão de tudo para poder dedicar-se exclusivamente ao seu filho, o pequeno Arthur, que logo antes da gestação, poucos momentos antes, foi descoberto que ele tinha uma deficiência rara, e desde então ela e a família têm se dedicado para poder garantir a ele e, com o passar do tempo, a outras famílias também, melhores condições para que ele e outras crianças com deficiência do nosso país possam se desenvolver. No bloco anterior, a senhora contava como foi o processo até ele chegar à escola, né, a ter esse grau, esse nível necessário para poder se socializar com outras crianças, compartilhar. E agora eu queria que a senhora contasse então para a gente como é que é essa realidade da inclusão de uma criança com atraso global, portanto, do desenvolvimento, como é essa sua inserção dentro do ambiente escolar e como isso, a partir da sua história de vida, a partir da trajetória da sua família, pode colaborar também com outras mães que enfrentam muitas vezes situações bastante parecidas. Bom, a inclusão hoje em dia é uma realidade, né? As escolas precisam inserir as crianças com deficiência. As crianças com deficiência têm direito à escolarização, têm direito a ter a sua permanência na escola
garantida, né? A rede pública tem a obrigação de garantir e as escolas particulares também, né? É muito mais fácil, no entanto, pelo que eu tenho observado, matricular uma criança na rede pública do que na rede privada. Porque na rede privada a gente não tem nem a condição de comprovar a recusa da criança. Porque chegou lá, soube que a criança é deficiente, diz que não tem vaga e está tudo resolvido. É impossível para o pai fazer uma prova negativa, provar que não foi aceito. Nenhuma escola vai dar uma declaração dizendo que não quer aceitar aquela criança porque sabe que vai estar cometendo um ilícito, né? Então, daí eu já defendo a situação que, da mesma forma que as empresas têm que ter uma cota de portadores de necessidades especiais, que também as escolas particulares, já que elas exercem um papel de um dever público, que é a educação, que elas, para elas receberem a licença, para elas continuarem atuando na educação, que elas tenham uma cota de crianças deficientes, de crianças com necessidades especiais, para que elas possam exercer essa função. No caso do Arthur, eu visitei várias escolas, até eu escolhi a escola que eu decidi matricular. No caso do Arthur, por questões físicas, né, as pessoas têm... Hoje em dia, a gente pode observar que a maior parte das escolas particulares são casinhas adaptadas. Então, são salas pequenas que eram quartos, né? São muitas escadas e muitas vezes não tem as condições propícias que, no caso do Arthur, eu precisava. Eu precisava de ambientes mais amplos, eu precisava de ambientes arejados, porque o Arthur precisa comparecer à escola acompanhado da sua equipe, que garante a sua segurança no ambiente escolar, né? Então, eu escolhi... Visitei várias e quando eu optei pela escola, eu encontrei uma barreira muito grande. Obviamente, ninguém me deu um documento dizendo que não estava aceitando o meu filho. Eles começaram a postergar, a impor exigências, a dizer que precisavam consultar o advogado da escola e a exigir que eu assinasse um termo de responsabilidade sobre a doença do meu filho. E, obviamente, se o meu filho estava... sendo matriculado na escola com um atestado médico, não só eu, mas o próprio médico estava se responsabilizando pela inclusão dele na escola. Então, coisas desnecessárias, até que queriam fazer uma reunião para falar com os outros pais e analisar a possibilidade dos outros pais aceitarem o meu filho, né? E eu acho que, independente de qualquer lugar, cada pai tem que cuidar do seu filho, cada pai tem que cuidar do seu contrato com a escola e deixar que o pai do outro cuide do seu filho. Então, obviamente, foi uma situação desagradável, que durou na minha tentativa, na minha boa vontade de fazer tudo amigavelmente, durou uns 2 meses, até que finalmente eu notifiquei a escola extrajudicialmente de que eu queria matricular o meu filho na escola. E depois da notificação, em 24 horas, o Arthur estava devidamente matriculado. Na verdade, existe o medo do desconhecido, né? O ser humano, ele tem medo de enfrentar aquilo que ele não conhece, né? E por essa razão, eu acho que as outras famílias também devam enfrentar. Eu conheço outras histórias de outras famílias que enfrentam o mesmo problema. Mas eu acho que esse problema tem que ser conversado, tem que ser discutido e não pode de forma nenhuma prevalecer ao direito maior, que é o melhor interesse da criança, que é ao direito fundamental dele de ter a sua escolarização, a sua permanência na escola, né? E a sua socialização. A partir da sua luta, inclusive, da história da sua família com o Arthur, a senhora teve contato também com outras famílias, com outras mães que enfrentavam desafios, especialmente no campo da educação inclusiva, né, ou da inclusão de crianças com deficiência no ambiente escolar.
A partir da sua experiência, portanto, inclusive no diálogo com essas outras famílias, quais são as recomendações que a senhora traz para as pessoas que estão nos acompanhando, que muitas vezes vivenciam situações também similares, tanto as famílias como as próprias escolas, órgãos, para que haja esse esforço efetivo mesmo de haver uma maior inclusão na sociedade brasileira? Olha, eu acho que, na verdade, o que nós estamos lutando é para toda uma modificação de mentalidade das pessoas entenderem, sejam elas membros de uma escola, pais, professores, sejam elas pessoas que tenham na sua família crianças portadoras de necessidades especiais ou não. Eu acho que tudo começa a partir do momento em que você se coloca no lugar do outro, da solidariedade, né? A qualquer momento, qualquer pessoa, ela está à mercê de sofrer um acidente, de escorregar, de bater a cabeça e de passar para o lado da outra, né? Uma pessoa pode tomar uma bala perdida e, de repente, perder todas as suas funções de um dia para o outro. Então, na verdade, essa luta não é a minha luta, não é a luta do Arthur, não é a luta do meu filho. É a luta de toda uma sociedade para saber o que é você estar no lugar do outro e o que é você passar e respeitar aquele outro, sem medo do desconhecido, né? Isso, o medo, ele provoca esse afastamento, ele provoca essa exclusão. E isso não é somente com relação ao deficiente, é com relação a qualquer minoria excluída, a diversidade, né? A diversidade de uma forma geral. Então, a partir desse momento, por isso essa luta, o blog, né? O título do blog é Tudo Bem Ser Diferente, né? Porque você tem que perceber que, na verdade, não é que nós todos somos iguais, né? Nós somos iguais perante a lei, mas nós todos somos diferentes. Eu ensino em casa para as minhas crianças que nós todos somos diferentes. E por nós sermos diferentes, nós temos que ter acesso a diferentes situações, a diferentes suportes, para que nós possamos, enfim, ter a tão desejada igualdade. Né? Perfeito. Bom, certamente a gente podia se prolongar muito ainda nesse diálogo, que é um tema bastante rico. O programa hoje já caminha para o encerramento e, para finalizar a nossa edição, nós gostaríamos de dedicar a você que nos estuda conosco, a você também que está nos acompanhando, muito especialmente às mulheres, uma reflexão do criador desse programa, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, no seu artigo Todas as Mulheres São Mães. Está disponível no site www.paivaneto.com, onde aqui ele nos traz destaques de um artigo de sua autoria, publicado em 22 de maio de 88, no jornal Folha de São Paulo, onde ele afirma: Deus, mãe e pai dos seres humanos, é universal abrangência. Assim sendo, mães não são apenas as que geram filhos carnais, também são aquelas que se consagram à sobrevivência dos filhos dos outros, as crianças órfãs, até mesmo de pais vivos, as das mães que precisam trabalhar e não têm pessoa de confiança com quem deixá-las, as das que são irremediavelmente enfermas. Tal como se lê no poema do Grande Milênio, de Alzira Zarur, os filhos são filhos de todas as mães, e as mães são as mães de todos os filhos. Fecha aspas e prossegue o autor. Mães são ainda as que se devotam à arte, à literatura, à ciência, à filosofia, à religião, à política, à economia, afinal, a todos os setores do pensamento ou ação criadora, a gerar filhos de sua dedicada competência pelo desenvolvimento da humanidade. Bom, e com essa mensagem que fala sobre esse papel decisivo das mulheres no progresso do mundo, tanto aquelas que são mães dos seus próprios filhos, como aquelas que se consagram para que nós possamos viver numa humanidade mais justa, onde todos têm oportunidades, é que nós encerramos mais essa edição do programa Sociedade Solidária. Agradecemos mais uma vez a Consuelo por estar aqui conosco, compartilhando de maneira tão sincera da sua história de vida e das lutas que tem travado, abrindo aí para as suas considerações finais. Eu gostaria de me colocar à disposição de todas as mães, de todas as pessoas, e desejar a todos que façam uma reflexão, que o que nos falta é humanidade e solidariedade. Sem sombra de dúvida. É o caminho para que nós vivamos nessa tão sonhada sociedade solidária que todos almejamos. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.